Bom dia, boa tarde, tudo bom aí? Vamos lá, gente. Hoje nosso assunto vai ser o reino protista. Bem, o que é isso, né? O que é reino protista? Na outra aula, na semana passada, nós falamos do reino Monera, organismos bastante simples, como bactérias, por exemplo, e cianobactérias. E agora a gente vai falar do reino protista, que é um reino que reúne organismos um pouco mais complexos. Então, a gente diz que no reino protista estão localizados os organismos eucariontes, aí já não é mais procarionte, né, como as bactérias do Monera. São eucariontes, células mais complexas. Existem aqueles que são autótrofos, que produzem seu próprio alimento. Existem aqueles que são heterótrofos, que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Também existem formados por uma célula só, e também existem formados por várias células. Os heterótrofos são os protozoários e os autótrofos são as algas. Hoje, na aula de hoje, nós vamos falar somente dos protozoários, que são unicelulares, eucarióticos e heterótrofos. Beleza. A maioria desses protozoários vive no ambiente sem estar associados a nenhum outro organismo, ou seja, são de vida livre. E, obrigatoriamente, vive em ambientes aquáticos, ou pelo menos ambientes úmidos, porque senão eles não conseguem sobreviver, né? Uma célula num ambiente seco não consegue sobreviver. Existem também espécies que se associam beneficamente a outras, são as mutualistas. Existem espécies que se associam prejudicialmente a outras, que são as parasitas. Inclusive, essas parasitas, algumas doenças são bem importantes, bem conhecidas, especialmente em países como o Brasil. Bom, aqui a gente tem protozoário de vida livre, e se você prestar atenção, né, na lateral do corpo do protozoário, tem muitas linhazinhas pequenininhas, olha lá que você vai ver, tá? Essas linhazinhas pequenininhas, na verdade, são cílios, e esses cílios, eles servem para que a célula possa se locomover. Então, são protozoários que se locomovem graças ao batimento desses cílios. Então, eles vivem no ambiente, vida livre, em ambiente aquático, e se locomovem pelo batimento desses cílios. Esses aqui são as amebas, famosas amebas, que também têm uma locomoção, também são protozoários dotados de locomoção, só que a locomoção deles é diferente. São deformações do citoplasma que vão possibilitando que esses protozoários se locomovam. Essas deformações a gente chama de pseudópodes, tá? Então, os falsos pés. Então, são os pseudópodes que possibilitam essa locomoção desse tipo de protozoário. Aqui a gente tem outro tipo de protozoário. Aí você já tem umas linhas bem grandes saindo do corpo dele, tá? Essa parte aqui mais para baixo, né? É a parte anterior do corpo do protozoário, e a parte mais fininha lá, mais de cima, a parte posterior do corpo do protozoário. Então você percebe essas linhas. Na verdade, essas linhas são chamadas de flagelos, que também têm movimento, vão batendo e possibilitando que esse protozoário se locomova. Outro tipo de protozoário, esse já não tem estruturas de locomoção. Então, no caso dos três primeiros, existem os ciliados de vida livre, existem os ciliados parasitas. Existem amebas de vida livre, existem amebas parasitas. Os flagelados têm flagelados de vida livre, têm flagelados parasitas. E nesse caso aqui, não. Eles são todos parasitas. Então, não tem estruturas de locomoção, então eles necessariamente precisam estar associados a outros organismos para que eles possam, então, sobreviver e fazer o seu ciclo vital. Os parasitas, eles causam doenças, né, diversos tipos de doenças, tá? São as chamadas protozooses. Aí você tem aqui vários exemplos, né? Amebíase, disenteria, e uma das mais famosas no Brasil, a doença de Chagas, né? Muito perigosa, inclusive. A doença do sono, que é típica da África,
e ela é caracterizada exatamente pelo que o nome diz. A pessoa ela tem uma queda abrupta no seu metabolismo e ela dorme o tempo inteiro. Giardíase, leishmaniose, também no Brasil, muito importante. A malária típica da região norte, muito também preocupante no Brasil. Toxoplasmose, entre outras. A pessoa pode se contaminar de diferentes maneiras. Então, a contaminação pode ser por água, alimentos contaminados, pode ser, por exemplo, por picada de mosquitos ou de outros insetos. E também existem as doenças sexualmente transmissíveis causadas por esse tipo de micro-organismo, dos protozoários. A gente vai ver dois tipos de doenças, Vamos falar um pouquinho mais sobre dois tipos de doenças: a malária e a doença de Chagas. Então, o que você precisa saber da malária? Como ela é transmitida. Então, a malária é transmitida por um mosquito. Esse plasmodium esse anófeles é um mosquito, O plasmodium é o protozoário que é transmitido pelo anófeles. Tá? Então, o agente causador é o plasmodium e o agente transmissor é o anófeles. É uma doença perigosa, se não for tratada adequadamente, pode inclusive levar à morte da pessoa. Aí aqui a gente tem um desenho esquemático de como é o protozoário, o plasmódio. Então esse é um desenho esquemático desse protozoário que é o causador da malária. Aqui a gente tem o mosquito. Esse é o anófeles, tá? Então esse mosquito é o mosquito transmissor da malária. Um mosquito típico de regiões de florestas, mais típico de regiões de florestas. Não é um tipo de mosquito encontrado em ambientes urbanos, pelo menos não naturalmente. A doença de Chagas já é causada por outro protozoário, o Trypanosoma cruzi, e é transmitido por outro tipo de inseto. Não é um mosquito, é um percevejo, é o barbeiro, tá? Essa doença também pode se tornar bastante perigosa, especialmente porque os protozoários se alojam no coração, então pode levar a uma falência do coração, então pode, inclusive, levar à morte. A pessoa pode viver muitos anos com a doença. Existem casos de pessoas vivendo 15, 20, 25, 30 anos com a doença, mas em determinado momento ela pode se agravar, também pode levar à morte. Tem que se cuidar, É uma doença muito perigosa. É uma doença típica do interior do Brasil. Então não é uma doença típica, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro. Aqui no meio do desenho você tem o protozoário, tá? Então, aí no meio, bem no meio da foto, você tem o protozoário. Em volta dele são células do sangue. Então, esse é o Trypanosoma. É o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário causador da doença de Chagas. E aqui é o percevejo barbeiro. Não existe um tipo só de barbeiro, Vocês estão vendo aí que a gente tem 3 tipos de barbeiro. Então, é um percevejo. Também não é um percevejo comum em ambientes aqui da cidade, por isso ela é endêmica de regiões mais de interior. Então aqui o tipo de percevejo que é o transmissor. Só que diferente do mosquito, a transmissão do protozoário não é no momento da picada, e sim através de dejetos que esse percevejo lança sobre a pele. Aqui, só para a gente ter uma ideia do tamanho, tá? Então aí são barbeiros, obviamente, que esses não estão infectados. Esse é um pesquisador que está observando o desenvolvimento dos barbeiros, claro, não infectados. Mas só para você ter uma ideia do tamanho. Tá? É um inseto não tão pequeno, um inseto um pouco maior bem maior do que um mosquito. Então tá aqui só para você ter uma ideia de tamanho. Tá, gente? Então, preciso que vocês acompanhem as aulas. Claro, façam as atividades e lembrem sempre que, mais importante do que nunca, vocês precisam ficar em casa, fazer o distanciamento social agora. É uma coisa extremamente importante. Essas próximas semanas, elas ainda vão ser mais graves quando a gente fala dessa pandemia, desse grande problema que a gente está vivendo hoje. Tá legal, gente? Então,
Um bom dia para vocês, uma boa tarde para vocês. Até uma próxima. Tudo de bom.